Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do Movimento Benhor Brasil aqui na cidade de Nova Friburgo. Trabalho com o apoio do nosso Ravi Yaakov Gelexkad, nosso supervisor, e também do Morel pelo Márcio Braga. Gente, temos aqui o nosso canal, tá? Canal Benhor Rabad, e também tem a plataforma Benhor Brasil. Ajudem no nosso serviço, dê o teu joinha, né, aperte o dedo no like, se você gostou, né, e pode entrar em contato conosco aqui no na plataforma, no Instagram, e assim por diante, nos grupos de WhatsApp, temos muitos estudos dentro dos parâmetros da Torá, com supervisão ortodoxa, ensinamento ortodoxo do rabino gigante, nosso Rav Yaakov Gelexkad. Estamos na Paraxá, gente, aqui, Paraxá Ler Lerá. E essa Paraxá, eu ouvi falar da fundação do povo judeu. Antes de dar início ao pontapé inicial daqui, tem 10 anos de estudo da Torá, como já temos falado, e com a ajuda de Hashem, estamos aqui nesse movimento tão grande que o Rav Yaakov tem instalado aqui no Brasil. E vamos falar a fundação do povo judeu, do livro Likutei Sefirot, Bereshit, está aqui, tá, gente? Um livro gigante, gigante mesmo, com vários insights para que possamos ter uma vida melhor. A fundação do povo judeu. Vivendo cada semana com a Paraxá, nosso guia, vamos lá. O que diz o Rebbe? Meu venericiado sogro, o Rebbe, sempre nos lembra que todo e qualquer judeu está inerente ligado à Torá. Como tal, uma vez que a Torá está dividida em porções semanais, a Paraxá de cada semana fornece a cada um de nós a orientação necessária para nos relacionarmos com os eventos dessa semana específica. A maior esperança de um pai, vamos lá, entre os eventos centrais da Paraxá da semana, estão as histórias dos nascimentos dos filhos de Abraham, Ismael e Isaac. Seus nascimentos carregam uma mensagem universal, porque cada pai espera e reza que seus filhos prossigam o seu legado. Desta forma, nós podemos aprender uma importante lição a partir da história sobre os dois filhos que Deus deu a Abraham, primeiro Ismael e depois Isaac. 13 anos depois do aniversário de Ismael, Deus prometeu a Abraão que Isaac nasceria. Em resposta à promessa de Deus, ele seria pai do filho, Isaac, Abraão respondeu que ao menos Ismael viva em sua presença. É óbvio que Abraão teria ficado satisfeito mesmo que Isaac não tivesse nascido, desde que Ismael vivesse na presença de Hashem, Deus. Em outras palavras, que seu filho mais velho vivesse uma vida virtuosa e seguisse nos caminhos de Deus. Deus concordou com o pedido de Abraão, prometendo: eu atenderia a você em relação a Ismael. No entanto, embora tenha assegurado a Abraão que Ismael lhe teria Nahat, uma satisfação para os pais, Deus informou a Abraão que ele não deveria se contentar apenas com isso. Em vez disso, ele prometeu a Abraão que seria o pai de Isaac. Diz a ele: sua descendência virá de Isaac, deixando-o saber que seria Isaac e não Ismael quem acabaria lhe dando verdadeiros Nahat. Ouse imaginar um bem ainda maior. Deus revelou essas profecias para Abraão quando ele tinha 99 anos de idade. A essa altura, ele já havia servido a Deus por décadas e passado por numerosas provações de fé. Certamente, depois de viver uma vida divina por tantos anos, ele ganhou uma compreensão genuína do que realmente significa obter satisfação dos filhos. Quando ele pediu a Deus que Ismael vive em sua presença, sua intenção era que Ismael seguisse o modo de vida que Abraão ensinaria. Desta forma, Abraão obteria satisfação genuína dele,
de uma maneira que ele apreciaria. No entanto, Deus disse a Abraão que ele precisava ter uma visão mais elevada, entender que em vez de Ismael seria de Isaac, que ele obteria verdadeira satisfação, verdadeiro narrado. Presença, que aqui está falando, como diz o Rashi, como você, com temor a você, Lefaneha, temor a Hashem. Vamos lá. Gente, Ismael cresceu com valores morais positivos. Além da influência de Abraão, sua mãe Agar era uma mulher temente a Deus, uma pouca Mignash. De fato, sua conduta era tão virtuosa que ela mais tarde recebeu o nome de Keturah, conectando-a com um dos serviços no Beit Amikdash, o Ketoret. Messirut Nefesh, auto-sacrifício genuíno para seguir o caminho da vida de Abraão. Como nossos sábios relatam, Agar era filha de Faraó, rei do Egito, o governante de uma das civilizações mais poderosas daquela época. No entanto, ela deixou o palácio real para ser a serva de Sara, para que ele pudesse fazer parte da casa de Abraão. Obviamente, ela criou seu filho Ismael para seguir seu caminho, esse caminho. Com base nisso, podemos entender por que Abraão estava disposto a se contentar com Ismael, esperando que ele fosse a fonte ampla e completa satisfação. Isso, contudo, torna ainda mais integrante o que Deus claramente lhe disse para não ficar satisfeito com Ismael, mas em vez disso, que sua descendência, que era o nome de Isaac, vamos lá, gente, decidir ir além da própria mente. Tá, gente? Aqui, vem falando aqui no Mignash Rabbah 6:14, chamado de Keturah porque seus atos, Mignash Terumá para achar, eram prazerosos, assim como oferenda. Aí Sará 8, porque ela foi do incenso Ketoret. Então vamos lá, gente. Decidir ir além da própria mente. A diferença entre Ismael e Isaac pode ser aplicada da seguinte forma. Ismael nasceu de forma natural, não através de um milagre. Isaac, por outro lado, nasceu através de um milagre. De acordo com as leis da natureza, era impossível que Sara e Abraão tivessem um filho em suas idades extremamente avançadas. Ninguém poderia acreditar que tal coisa poderia acontecer. Até o próprio Abraão não acreditou que era digno de que Deus lhe mostrasse tal milagre. Ou o contraste que se reflete a diferença entre Ismael e Isaac, diz respeito às suas circuncisões. A única mitzvah através da qual um vínculo pode ser estabelecido com Deus antes da outorga da Torá. Ismael foi circuncidado aos 13 anos. Aos 13 anos, uma criança ganha maturidade intelectual. Por isso, aos 13 anos, ela se torna obrigada a observar a mitzvot, já que nessa idade podemos presumir razoavelmente que ela é capaz de se comportar com responsabilidade. A disposição de Ismael de submeter-se à circuncisão nessa idade demonstra que ele tomou uma decisão consciente de se conectar a Deus. Por outro lado, Isaac fez a circuncisão quando tinha apenas 8 anos de idade. Nessa idade, não se pode pedir o consentimento de um bebê. No entanto, Isaac foi levado a um vínculo poderoso com Deus, quando ainda era um bebê. Tal conexão nunca pode ser cortada ou apagada. Ela é, nas palavras da Torá, um pacto eterno. Vocês entenderam bem? Quando alguém despreza dentro do povo judeu o pacto da Brit Milá, está desprezando o pacto eterno de Hashem. Vamos lá. Natureza e transcendência. As duas diferenças entre Isaac e Ismael mencionadas acima é que o nascimento de Isaac foi sobrenatural e milagroso, enquanto o nascimento de Ismael foi natural. E B, a conexão de Isaac com Deus transcendeu o intelecto
enquanto a conexão com Ismael é baseada em sua mente. Nos permite entender por que o verdadeiro narrar de satisfação que Abraão derivaria seria especificamente a de Isaac. Quando uma criança nasce, ela cresce sob os olhos vigilantes de seus pais, que fazem o seu melhor para protegê-la, até mesmo da menor brisa. Ela é educada, treinada desde os seus primeiros anos para desenvolver uma compreensão, perspectiva adequada daquilo que é verdadeiramente importante na vida e que levará a se conectar com Deus. Esse foi o caminho de Ismael, criado na casa de Abraão. Graças à educação que recebeu, Ismael desenvolveu a perspectiva adequada para reconhecer que ele deve se conectar com Deus e, portanto, tomou a decisão de submeter-se à circuncisão. No entanto, ser criado dessa maneira não garante que o vínculo e a conexão de uma pessoa com Deus perdurarão quando toda a conexão de uma criança com o judaísmo deriva apenas do intelecto e sua compreensão. Não há como saber o que acontecerá quando ela se deparar com perturbações em sua vida. Além disso, mesmo antes de tal pessoa ser confrontada com desafios, é impossível saber quão profundo é o seu compromisso com o judaísmo. O que está no futuro, ela se dedicará total e completamente. O seu comprometimento será avaliado, estendendo-se apenas até onde coisas ficam sem entendimento. Por essa razão, mesmo no caso de Ismael, quando surgiu a questão da herança de Abraão, Ismael agiu da maneira completamente inconsciente, com educação, a ponto de não poder mais permanecer na casa de Abraão. Foi quando Deus disse para ele para banir Ismael, porque sua descendência terá o nome de Isaac. Com esta declaração, Deus está enfatizando o fato de que, quando se trata de estabelecer o alicerce sobre o qual se baseia o futuro do povo judeu, não se pode adotar uma abordagem que seja limitada pelos limites da natureza, pois toda a existência do povo judeu transcende a natureza. A partir do momento que o judeu nasce, sua vida começa e continua refletindo milagres sem restrição pelas limitações da natureza. Deus estava dizendo a Abraão, os verdadeiros narrativos judaicos só pode vir de um filho cujo próprio nascimento e toda a vida, daquele momento, em diante segue o padrão divino, assim que ele completa os 8 dias de idade, na primeira oportunidade, ele é levado a um vínculo com Deus, um pacto eterno. A criança não tem compreensão disso e ela não pode ser questionada se ela aprova. Essa é precisamente a abordagem que serve como base de uma aliança de um judeu com Deus, Hashem. Para tal criança, o compromisso com o judaísmo não será meramente intelectual. Em vez disso, sua ligação com Deus irá criar um espírito de auto-sacrifício. Tal criança irá proporcionar a seus pais verdadeiro narrativos judaicos. Uma lição para todos os momentos. A Torá não é, Deus nos livre, um livro de história. A Torá é eterna. Isso é óbvio pelo fato de que todos os anos começamos a ler a Torá de novo. A partir de Bereshit, isso nos lembra de que os ensinamentos da Torá são lições aplicáveis em todos os momentos, em todos os lugares, excluindo o judeu sobre como deve se comportar em casa, esses negócios e na sua comunidade. Isso se aplica também às histórias encontradas em nossas leituras da Torá. Elas nos dão a orientação do que precisamos para viver nossas vidas em todos os aspectos, em particular em nossa abordagem sobre a educação judaica, que é importância crucial. O que cada criança precisa saber, alguns que pensam que o processo de educação e formação de uma criança deveria ser feito lentamente. Eles argumentam que devemos esperar até que a criança tenha idade suficiente para entender por conta própria a melhor maneira de se comportar. Uma vez que estamos falando de um descendente de Abraão, Isaac e Jacó,
há motivos para esperar que ela alcance por conta própria uma apreciação adequada do judaísmo. A leitura da Torá dessa semana, contudo, fornece uma lição clara que refuta fortemente essa abordagem. Se alguém é guiado apenas pelo intelecto humano, não importa o quanto tente, ele está enfadado a falhar. É isso mesmo. Quando a pessoa segue apenas seu intelecto humano, ele está enfadado a falhar. Então, os ensinamentos, uma herança grande de um pai, é quando ele ensina seu filho e seu filho absorve seus aprendizados. Porque a maior herança que o pai pode deixar para um filho e ter alegria em si é que seu filho siga o seu legado. Não é coisas materiais, principalmente se tratando de Abraham, Isaac e Jacó. O intelecto não é o caminho para se conectar a Deus. Uma verdadeira conexão com Ele só é possível através do auto-sacrifício. Então, na próxima parte, vamos fazer aqui santidade não diluída. Já vimos que a Torá, ela transcende os tempos, ela é eterna. É assim como o povo judeu é eterno, é assim como o pacto em que o nascimento de Isaac foi um milagre. A existência do povo judeu, a Torá, o judaísmo, é um milagre para toda a humanidade. O povo judeu está vivo até hoje, é um milagre para toda a humanidade. Assim como foi milagre o nascimento de Isaac, foi um milagre. O povo de Israel é um milagre. Gente, não existe milagre maior do que a existência do povo judeu durante todos esses anos, desde o nascimento de Abraham, o primeiro judeu, a semente, até os dias de hoje. Gente, e um grande milagre, nós, que somos das nações, estarmos seguindo hoje, como diz o profeta Sofonias. Estamos ombro a ombro com o povo judeu, servindo a ele lado a lado, aqui, já aguardando a revelação do verdadeiro Mashiach. Vem estar conosco no nosso Beit no Friburgo, entender Torá, judaísmo, o pacto eterno de Deus, não só com o povo judeu, com a humanidade, as 7 leis foi dada no Monte Sinai. Tudo de bom, tchau, Mashiach já. E mais uma coisinha, qualquer coisa, vamos procurar a nossa Beit no Friburgo, nossos grupos de WhatsApp, nos nossos Instagram, Facebook. Tudo de bom para vocês. Mashiach já. Até a próxima.